Por mais que cada vez mais vão existir outras possibilidades e cada vez vai ser menos importante a faculdade. Isso já é uma tendência. Isso com certeza, já é uma tendência. Mas tô falando que não vai ser tão rápido assim pra... Bom, amanhã já não tem mais. Não, vai demorar muito, porque são marcas fortes também. Principalmente tô falando das principais faculdades. Agora, todas essas do meio aqui e as piores, com certeza, elas vão ter mais dificuldade, né? O que não vai deixar de existir daqui a 20 anos, na tua opinião? Cara, um monte de coisa. Então, tudo que é baseado em desejo humano, né? O que os humanos sempre querem é aumentar status, é o senso de progresso, é ter uma relação, é aprender novas coisas. Então por exemplo, se você pegar um negócio... ver a quantidade de hobbies também só aumenta, o número de hobbies que existem, e se a pessoa tem mais tempo também, ela começa a procurar mais hobbies. Mas enfim, o que não vai mudar também, um outro jeito de olhar para isso é pensar no Lindy, né? No efeito Lindy, né? O tempo que alguma coisa existe deve ser o tempo que ela deve continuar existindo. Então, quanto mais antigo uma coisa, mais aquilo deve perdurar. Então, a gente pensar nas marcas, nas coisas que já existem há muito tempo também, são coisas, com certeza, coisas que também devem continuar existindo. Acho que a comida vai acabar? A comida? Não. Acho que mesmo que se a gente conseguisse, tipo, ter um... Vai virar pílula? Não, por que não? Você vai querer ter o prazer de comer. Você não quer, você não quer comer o prazer de comer. Humana lá, né? Exato. Deixa eu só fazer uma última pergunta, te faz duas. Sobre educação. A gente tem várias empresas de educação, faculdades, com prédios gigantescos, custos enormes, professores pendurados, dívidas enormes. Professores que dão a mesma aula há muitos anos. Sim. A educação no formato tradicional, ela tem mudado bastante. Sim. Para onde tu acha que vai esse business de educação? Porque me parece que vai acabar esse business de educação. Esse de educação tradicional de universidades gigantescas, vários campos, essa coisa toda. Esse modelo, ele me parece que é mais ou menos como charrete. Então, eu vejo de alguns jeitos diferentes. Tem até um cara legal que fala sobre isso, The Unbundling of Education. É o Eric Tokenberg, eu acho que é o nome dele. Então ele falou que pra a educação ser de fato disruptida, pra mudar muito, a gente teria que primeiro pensar, então, o que é a educação? Porque a educação não é só a educação, você aprender algo. Pensa numa faculdade, então, por exemplo, ela tá cumprindo vários papéis. Não é só o papel de ensinar alguma coisa, ensinar uma matéria. É o papel social, é o papel social de você interagir com os colegas. É o papel de também ser um stamp, né? Ser um carimbo no seu currículo de falar, beleza, essa pessoa que entrou em Harvard, entrar em Harvard é difícil, então ela tá meio que vetada já. Você tem vários papéis. Então, pra de fato ser totalmente disruptida, teria que pensar em como preencher esses papéis. Então, porque eu acho que hoje em dia você consegue ter educação ferrada, você consegue fazer o curso de programação de Harvard online. Você não precisa nem estar lá. Mas por que as pessoas continuam indo pra lá? Porque elas querem tudo aquilo que Harvard significa, não só, de fato, o conteúdo em si. As pessoas, o ambiente, as festas também, tudo isso faz parte do pacote, né? Então, por isso que eu acho que não vai ser tão fácil de disruptir. Por mais que cada vez mais vão existir outras possibilidades e cada vez vai ser menos importante a faculdade. Isso já é uma tendência. Isso com certeza, já é uma tendência. Mas tô falando que não vai ser tão rápido assim pra... Bom, amanhã já não tem mais. Não, vai demorar muito, porque são marcas fortes também. Principalmente tô falando das principais faculdades. Agora, todas essas do meio aqui e as piores, com certeza, elas vão ter mais dificuldade. Mas, será que uma criança... numa aula de filosofia, em vez de prestar no professor e naquela coisa da lousa, a gente teve o Carpinejar, inclusive, essa semana aí falou sobre educação, que a educação devia continuar na lousa, né, e tal, ali o professor escrevendo, que isso tinha um significado. Mas assim, hoje numa aula de filosofia, a criança pode basicamente com IA descer, botar um óculos da Meta e na Praça de Atenas e conversar com Sócrates. Ela consegue fazer isso numa aula de filosofia hoje. Tipo, sim. Isso... o papel do professor não vai mudar muito tendo esses motores que conseguem entregar esse conteúdo para as pessoas? Eu acho que vai. E o que eu esperaria que eles fizessem, pelo menos, é tentar ficar melhor.
né? Uhum. Para justamente como que eu consigo, né? Eu como professor, por exemplo, como que eu consigo ficar melhor e entregar uma experiência que o meu aluno prefira antes Uma coisa em de colocar o MetaQuest e falar com o Sócrates, né? Mas com certeza vai mudar. Uma outra coisa uma outra discussão muito grande sobre IA generativa é com relação à arte, né? Porque a arte, historicamente, já dá talvez a expressão humana mais humana, né? Coisa que o animal jamais faria, o humano faz, né? Seja arte escrita, né? Romances, pô, pintura, o que for, qualquer expressão, música. Hoje a IA consegue gerar isso, inclusive a classe artística está empolvorosa com isso, né? Sim. Vocês não podem usar o meu conteúdo para alimentar o ChatGPT para que o ChatGPT crie uma coisa parecida, né? Como é que tá essa discussão, assim? Você acha que os artistas vão acabar? Qual que é Não, que os artistas vão acabar com certeza não, porque a gente sempre vai querer... a gente Coisas quer o feitas. humano, né? Exato. É uma vontade nossa, que nem o xadrez que eu falei, por exemplo. As pessoas usam IA pra aprender a jogar melhor xadrez, mas elas vão ver o jogo de dois enxadristas, o Magnus Carlsen contra não sei quem. Isso que eles querem ver, eles não querem ver a IA jogando contra a IA. Você quer ver o humano, você quer ver o proof of skill, né? A prova de habilidade da pessoa. É isso que você quer ver. Então, mas até tava perdendo o fio da meada. A pergunta foi sobre arte. Sobre arte, isso. Então, cara, fiquei pensando muito nisso até, porque, por exemplo, eu gosto muito de música. Eu tava começando a aprender produção musical, em 2020. Cara, se tu apresentar pro Ferri aquela IA que faz as musiquinhas das pessoas, ele vai enlouquecer, cara. Tu faz um bullying com alguém. O Ferri adora fazer bullying com as pessoas. Faz um bullyingzinho com alguém e fala assim, não é bullying, é implicância. Faz uma implicância com alguém lá, manda pro aplicativo, ele gera uma musiquinha pra pessoa. Cara, mas então, porque eu tava aprendendo a fazer, a aprender a produzir música. E, puta, negócio difícil pra caralho e tal, beleza, aprendendo. E, querendo ou não, quando lançou essas IAs que criam música, eu vou te passar, pra mim me deu meio com uma brochada, assim, no primeiro momento. Falei, puta, mano, eu tava aprendendo essa porra aqui. E a IA fazia um prompt. Mas, é que eu também eu tava fazendo o que a maioria das pessoas fazem, que é olhar sempre o copo meio vazio, né? Então, eu até tava conversando com um artista outro dia, que ele pinta essas paredes incríveis, essas coisas, um artista maneiro. E eu perguntei pra ele também, eu falei, cara, e aí, o Midjourney, todas essas IAs, o que você acha que vai acontecer aqui? E ele falou o que eu acho que todo mundo, que tem que ser o papel de todo mundo, né, cara? Ele falou, eu uso, cara, vou fazer o quê? Eu uso pra ter ideia. Então, por exemplo, eu vou lá, eu consigo ter várias ideias muito mais rápido, e eu consigo pegar coisas emprestadas, que nem um processo que ele já faz, que um processo de artista normalmente já é buscar referências, já é estar sempre colocando ingredientes dentro da sua cabeça, então ele falou, só mudou um pouco isso. Então, eu acho que é a mentalidade que os artistas têm que ter, porque, querendo ou não, você não consegue controlar isso. O gato já saiu da gaiola, né? Não tem como colocar de volta. Então, o IA já veio, já vai criar arte incrível, já vai fazer tudo incrível. A pergunta é como que você usa isso? Como que isso pode ser útil pra você, porque você não vai conseguir mudar.